1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler todo o trecho, um trecho relativamente longo, mas nós vamos meditar somente no versículo 5 desta noite. Nós vamos começar lendo a partir do versículo do capítulo 12, do versículo 1. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 31. E eu vou pedir para que vocês me ouçam enquanto eu faço a leitura do texto bíblico. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o final desse capítulo, no versículo 31. Por favor, me acompanhe com atenção enquanto eu leio a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado o dever de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou humano, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, não estaria ouvido. Se todo fosse ouvido, não estaria olfato. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior dignidade. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em
do meu coração e as palavras que hão de fluir dos meus lábios sejam agradáveis a ti, rocha minha e Senhor. Edifique teu povo e usa-me para a sua glória, para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento deles em Cristo, para a maturidade, para que cada um esteja apto para desenvolver o seu serviço no mundo. Engrandece o teu nome, fortalece a tua igreja, resplandece a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou dar para vocês um exercício mental. Somente nos pensamentos de vocês respondam as seguintes perguntas. Humanamente falando, quem é a pessoa mais importante na sua igreja? Na sua opinião, lá na nossa igreja, algum membro que não faz nada de ruim, mas que honestamente ele faria melhor para a igreja se fosse embora? Ou você se considera importante nessa igreja? Você se sente amado e valorizado pelos seus irmãos nessa igreja? Ou você acha que há algum membro que tem sido marginalizado, desprezado por outros membros, que aparentemente não possui muitos dons, destaques? Você vê alguém que na nossa igreja esteja tentando atrair a si mesmo a autoridade, honra? Meus queridos, essas perguntas, elas formam para nós um teste, para nós sabermos se na nossa igreja todo membro tem igual cuidado nos membros. Ao responder essas perguntas, é bem provável que talvez nós tenhamos que confessar que nem sempre na nossa igreja nós mesmos temos igual cuidado com os outros. Era exatamente essa a realidade da igreja de Corinto para a qual Paulo escreveu esse mandamento recíproco do versículo 5. Coopere os membros com igual cuidado em favor dos membros. Meus queridos, de longe, a igreja de Corinto, ela foi a igreja mais problemática do Novo Testamento. Nela havia sérias divisões, graves erros morais e doutrinários, e apesar dos muitos dons espirituais, era uma igreja imatura. Nos capítulos 12 a 14, o contexto do nosso sermão, versículo 5, Paulo trata de problemas que a igreja de Corinto enfrentava com relação aos dons espirituais, ou mau uso deles. A respeito disso, certo teólogo disse o seguinte: alguns dos dons, especialmente o de línguas, estava sendo encarado quase como fins em si mesmos, e não como meios que Deus usasse para cumprir o seu propósito com respeito à igreja, que é edificar e equipar uns aos outros para o amadurecimento espiritual e crescimento da igreja. Era evidente que as pessoas empregavam esses dons para alimentar o seu orgulho e dar prazer a si mesmos. E o mau uso desses dons na igreja de Corinto acabou resultando em contendas, em inveja, orgulho e desordem no culto ao Senhor. Já no capítulo 12, de 1 Coríntios, Paulo ele confronta a igreja com o ensino de que Deus colocou cada membro no corpo espiritual de Cristo no lugar que Ele quis colocar, e que o Espírito Santo dá dons de acordo com a sua própria decisão. Ninguém tinha que se orgulhar do que tinha, porque era dado do outro para o bem e serviço do outro, e não para a promoção de si mesmo. Nesta carta, meus irmãos, é o próprio Deus que está dizendo que cada membro, isso significa cada um de vocês, de nós que cremos em Cristo, é muito importante na igreja do Senhor Jesus. Todos são necessários.
Por isso o título do nosso sermão é exatamente o mandamento do Senhor. Cuidem igualmente uns dos outros. Cuidem igualmente uns dos outros. Nós vamos meditar neste cuidado, neste mandamento recíproco, que deve ser igual entre todos os irmãos, em 3 pontos. No primeiro, nós vamos entender que nós somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Nós vamos entender o conceito de corpo que Paulo nos ensina nessa igreja. Entender esse conceito de corpo é vital para que a gente possa entender esse mandamento que ele nos ordena. Paulo, como eu já mencionei, estava escrevendo para os irmãos em Corinto, uma igreja grega com muitos desafios doutrinários, relacionais, éticos, morais. Corinto, meus irmãos, para se ter uma ideia, era uma cidade especialmente difícil. Era uma cidade historicamente conhecida pela sua alta intelectualidade, mas também pela sua riqueza, mas também era extremamente conhecida por sua idolatria e luxúria, por causa do culto a Deus Afrodite. De modo que, naqueles dias, quando você queria xingar alguém, você chamava essa pessoa de corintizada. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom? Se você queria ofender alguém, você dizia que ele era corintizado. O que significava que tal pessoa era completamente imoral e dissoluta, não era digno de respeito. E foi neste lugar de idolatria, de imoralidade errante, que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo que se revela na pregação do Evangelho concedeu ao apóstolo Paulo plantar uma igreja. Foi para um apóstolo, durante a sua estadia missionária na cidade, um Paulo desanimado, um Paulo temeroso, que Deus disse o seguinte, em Atos 18, nos versículos 9 e 10: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito pouco nesta cidade. Meus irmãos, isso aqui no contexto histórico traz uma importante implicação das nossas vidas como crentes. Não tenha medo, pregue o Evangelho, porque onde Deus tiver os seus eleitos, ali as portas do inferno não prevalecerão contra o Evangelho, jamais. Meus irmãos, pode ser que o profundo catolicismo na nossa cidade, a resistência, ou até mesmo a indiferença daquelas pessoas que nos ouvem, se tornem instrumentos do diabo para nos desanimar da tarefa de fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos dele aqui em Campinas. Mas nós não podemos jamais nos esquecer que Deus ainda tem os seus eleitos para serem encontrados e chamados
se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo está explicando para eles que ele abriu mão de direitos legítimos que ele tinha como ministro de Deus para pregar e servir aos coríntios. Agora, passados tempos, Paulo ouve falar das divisões dentro da igreja, e então Paulo passa a lhes ensinar esta doutrina do corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um tem muitos membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aqui, meus irmãos, Paulo está fazendo uma analogia entre o corpo humano e a igreja, o corpo espiritual do Senhor Jesus. Meus irmãos, o corpo humano, ele pressupõe diversidade e unidade. Muitos membros, mas um só corpo. Cada membro tem o seu lugar e a sua função, designada pelo próprio Criador do corpo humano. O olho, ele mostra o caminho. O cérebro processa as informações e dá o estímulo necessário para que os pés levem o corpo onde precisa chegar. As mãos pegam e realizam o trabalho que é necessário em benefício do corpo. Percebam que no corpo humano as diferentes partes, cooperando umas com as outras, trabalham para o bem do todo. E assim também deve ser no corpo de Cristo. Cada membro cooperando, cuidando uns dos outros, para nós efetuarmos a nossa edificação e o nosso crescimento para a glória de Deus, para o bem de cada um de nós. Meus irmãos, ainda que o pé mal-humorado, um dia frio e chuvoso, dissesse aos olhos: eu não sou como você, por isso eu não sou do corpo, nem por isso ele deixaria de ser membro do corpo. E isso é especialmente verdade do corpo de Cristo, do qual ele mesmo é o cabeça, o Senhor, o dono. E o argumento de Paulo para provar essa verdade é doutrinário. Em 12:13, ele fala o seguinte: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Todas as pessoas, meus irmãos, que individualmente ouviram e creram no Evangelho da salvação, foram selados pelo mesmo Espírito Santo e unidos para serem um único corpo do Senhor, um único povo de Deus. Nós somos muitos que juntos formamos um só corpo em Cristo Jesus. E isso fica muito claro no versículo 14, quando Paulo diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos muitos, mas um só corpo espiritual em Deus. Meus queridos, sem todos os membros, por mais discreto que ele possa ser, o corpo se torna imperfeito, deficiente, feio, incapaz. Da mesma forma, nós precisamos ter a consciência que cada um de nós, cada um de vocês são importantes aqui neste corpo. Não precisa ser pastor ou líder para ter algum valor. Todos, sem qualquer exceção, têm o seu lugar, função e valor estabelecidos por Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é Deus que colocou cada membro no corpo conforme lhe aprouve. É assim que Paulo nos explica no versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E aí Paulo pergunta: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sem cada um de vocês, não existiria igreja. Não iria corpo espiritual. Se cada um de nós decidir adorar isoladamente sozinho, não há corpo, não há salvação, não há unidade. Pense, se na igreja todos fossem pastores, quem
seria ovelha? Se todos fossem cantores, quem iria tocar? E se todos fossem evangelistas, em quem nós buscaríamos conselho? E se não houver quem recepcione, como poderá haver hospitalidade na nossa igreja? E se não tiver quem cuide da estrutura do prédio, logo ele já não poderá mais ser usado. Se não houver aqueles que oram em público e em secreto, o trabalho não avança. E se não houver aqueles que são generosos, que contribuem, o trabalho não se sustenta. Meus irmãos, é absolutamente verdadeiro aquilo que Paulo nos diz nos versículos 22 e 23, quando ele diz o seguinte: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Assim como o corpo físico, até mesmo aqueles membros que nós tentamos esconder, são necessários para que o corpo funcione perfeitamente. Do mesmo modo, cada um de vocês, no corpo espiritual de Cristo, é necessário digno de honra. Cada um de nós. Meus irmãos, o Senhor nos tem dito que cada membro tem o seu lugar e função. São necessários porque Deus quis que assim fosse. Depois, façam um teste em casa. Tentem fazer as suas atividades diárias, como pegar, escovar os dentes, escrever sem usar o polegar. Coloca uma fita no polegar, prende ele em algum lugar e tenta fazer essas coisas. Vocês vão perceber que a vida se torna um caos pela falta de dedo. Se não houvessem os nossos cílios protegendo os olhos, eles estariam sempre cheios de cisco e de inflamação. Sem os pelos no seu nariz, o seu pulmão camponense seria uma pilha de minério da CSN. Sim, meus irmãos, mesmo que nós não tenhamos consciência, cada membro, cada fio de cabelo do nosso corpo foi colocado por Deus onde deveria estar para o bem. Semelhantemente, quando Deus escolheu antes da fundação do mundo os que seriam parte, membros do corpo espiritual do seu Filho, Ele decretou onde cada um estaria e a obra útil que cada um de nós deveríamos fazer. Afinal, todos os salvos, como Paulo nos ensina em Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus chamou para a sua igreja pessoas completamente diferentes umas das outras, umas mais habilidosas com o ensino, outras vocacionadas por pastoreio, outras mais jeitosas com relacionamentos, outras sempre prontas para servir os necessitados, outra ainda com espírito de liberalidade, outra capaz de administrar finanças e eventos, outra capaz de aconselhar. Porém, Ele uniu todos em Cristo. E nós, sendo governados, dominados pelo Espírito Santo através da palavra, servimos uns aos outros no lugar que Deus nos colocou e com o dom que Ele quis nos dar. A pergunta é: por que Deus colocou tanta diversidade no corpo de Cristo? Paulo nos responde no versículo 25: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. A diversidade no corpo, meus irmãos, ela é assim para que todas as necessidades deste corpo sejam supridas e os membros então cooperem igualmente uns com os outros, a propósito ou com o propósito de fazer com que o corpo de Cristo, que é a igreja, cresça, se torne saudável, mais forte, para que nós nos amemos, porque nós precisamos uns dos outros. Vejam que
A primeira é para que não haja divisão no corpo de Cristo. Meus queridos, um corpo dividido é um corpo fraco, é um corpo doente, é um corpo fadado ao fracasso. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou esse princípio em Mateus 12:25, quando ele disse aos fariseus, quando foi acusado de expulsar demônios por Beelzebul: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se nós permitirmos, meus irmãos, que amarguras, ressentimentos, orgulho, apatia, preguiça ou qualquer outro destes pecados nos separe uns dos outros, nos impeça de viver a unidade de corpo, nós estaremos privando que alguns cuidem e privando outros de receberem os cuidados que nós devemos exercer uns para com os outros. Então a diversidade de dons garante à igreja unidade e evita a divisão. Garante que haja cooperação de todos os membros, de modo que ninguém seja inútil, para que todos se vejam cuidados em todas as suas necessidades. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que quando Paulo fala da unidade, ele trata a igreja não como um clube, mas como um corpo. E a gente precisa ter isso em mente. A nossa relação com a igreja não é uma relação com o clube, é a relação de corpo, de comprometimento, de zelo, de vida. Nós somos membros deste corpo espiritual que é sustentado pelo Espírito, que é alimentado por Cristo através da sua palavra e que se desenvolve pela justa cooperação de cada parte em favor do outro. Nós somos colocados neste corpo em favor do outro e não de ninguém assim. Assim como os nossos corpos humanos dependem de cada um dos membros do seu desenvolvimento, da mesma forma, o corpo de Cristo depende de todos os membros cooperando para que a gente possa crescer conforme a beleza da santidade de Deus, nos tornarmos mais maduros à semelhança do Senhor e efetuarmos o nosso crescimento, por mais saudável que seja. Meus queridos, a igreja não é um clube que eu vou quando eu estou com vontade. A igreja não é um clube que eu pago a minha mensalidade quando sobra dinheiro. A igreja não é um clube onde eu vou para me entreter com algumas pessoas que eu gosto. A igreja é um corpo. Você é membro dela. E ela precisa de você. Ela não pode ser abandonada. Ela não pode ser negligenciada. Por isso, é imperativo que cada um de nós encontremos o nosso lugar e ofício nesse corpo. E que cada um de nós viva um comprometimento de membros do corpo espiritual do Senhor Jesus. Nós somos membros uns dos outros e não sócios de um outro. Por isso, vivamos como membros uns dos outros, cuidando igualmente uns dos outros. Esse é o conceito de corpo de Cristo. Deus soberanamente colocou cada um de nós onde Ele quis, com os dons que Ele mesmo quis nos dar, para que haja cooperação e não divisão da igreja. Agora nós podemos entender que o mandamento mutual tem de igual cuidado uns para com os outros é extremamente importante. Por quê? Porque nos ensina que como corpo nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E esse é o nosso segundo ponto. É a segunda razão pela qual Deus estabeleceu tão grande diversidade dentro da igreja dele. Nós dependemos de cada parte. Nós somos responsáveis por cada parte. Eu sou responsável por cada um de vocês diante de Deus. A Bíblia diz que eu prestarei contas
como que pela alma de cada um de vocês é juízo. Mas estejam certos disso. Vocês são responsáveis para com a minha família. E cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros. Para nós sermos igreja, nós precisamos uns dos outros. É por isso que Paulo ordena no versículo 25: cooperem os membros com igual cuidado em favor de si mesmo, uns dos outros. Agora, qual é o significado de ter igual cuidado uns com os outros? A palavra grega que traduzida como coopere significa estar ansioso, mas não é aquela ansiedade pecaminosa, é estar ansioso para cuidar de. Essa palavra também significa estar ocupado com, ou promover o interesse de. E quem na igreja precisa estar ansioso, precisa estar ocupado, procurando promover o bem, o interesse de? Paulo nos responde nesse versículo 25: os membros, todos os membros do corpo precisam estar ansiosos para cuidar uns dos outros. E em favor de quem os membros precisam estar ansiosos e agir assim? Final do versículo 25: em favor uns dos outros. Então, ter igual cuidado uns pelos outros significa ter ou demonstrar interesse igual, imparcial pelo bem-estar de cada membro, aceitando com humildade o meu lugar e o lugar que Deus colocou outros neste corpo. É por isso que essa analogia da unidade da igreja, dessa cooperação de cada membro, a analogia do corpo humano, é fantástica para demonstrar esse conceito de corpo de Cristo que Paulo está nos ensinando. Pense, por exemplo, se você deixar de cuidar dos seus dentes, o que é tão comum para muitas crianças e adolescentes, o resultado será mau hálito, dor e muito gasto. Coma muita fritura e logo você vai perceber o seu fígado e o seu coração reagindo negativamente. Pare de beber água. E como acontece com tantas pessoas em campanhas, daqui a pouco eu vou receber notícia e pedido de oração porque você está com infecção urinária. Ignore totalmente os exercícios físicos por muitos anos e na sua velhice veja os seus músculos se tornando flácidos como um chiclete mascado. Nós, meus irmãos, cuidamos do nosso corpo e de cada uma das partes dele porque nós queremos que o nosso corpo funcione bem agora e o melhor possível na nossa velhice. Se você valoriza o seu corpo, você cuida dele. E a gente costuma falar: não, pastor, eu não gosto. Mas todas as atitudes mostram que não. Se você valoriza o corpo de Cristo, se você ama a igreja de Cristo, da qual você é membro, você vai cuidar dela, não é verdade? Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou ao apóstolo Pedro, naquele diálogo que ele teve após a ressurreição, lá em João capítulo 21, dos versículos 17 ao 15. Ali o Cristo ressurreto se encontra com o apóstolo Pedro, que o havia negado.
aqui é para nós uma outra comunicação importante, meus irmãos. Não é dever somente do pastor e dos líderes estar sempre ansiosos e sempre ocupados em cuidar dos outros. Da igreja do Senhor Jesus Cristo, cuidado com todos, e cuidado sem acepção de pessoas, é um mandamento recíproco que deve ser desenvolvido a partir do local onde você está, do dom que você recebeu de Deus, porque é assim que Ele espera que nós sigamos na igreja. Por isso, quando você perceber que algo precisa ser feito na igreja, não apenas diga, não estou fazendo. Ou, não simplesmente chegue para alguém e diga que precisa ser feito. Você mesmo assuma o seu lugar de corpo e faça o que precisa ser feito, o que Deus está te mostrando que precisa ser feito. Ou, no mínimo, procure Deus para promover a solução para aquilo que precisa ser feito. Você também tem um irmão fraco na fé, fortaleça-o com amor. Você sabe que alguém carece de alguma coisa, não feche os seus olhos antes, seja generoso. Você sabe de alguém que está em pecado? Confronte-o. Meus irmãos, como todos os membros do corpo cooperam uns com os outros, os membros fortes não ficam sobrecarregados e os fracos são cuidados, são fortalecidos para que em pouco tempo eles também estejam cuidando de outros. E é assim que a igreja, o corpo cresce em beleza, em santidade, numericamente, em maturidade. Cooperem, meus irmãos, igualmente para o bem da nossa igreja, da sua igreja, porque este é o mandamento recíproco que deve ser cumprido por cada um de nós. Nós precisamos deste mandamento. Por quê? Para que nós evitemos que aconteça na nossa igreja, que é tão comum em muitas igrejas, um apreço, um cuidado desigual para com alguns membros e desprezo para com outros. Aqueles que são aparentemente mais fracos, academicamente simples, sem destaque profissional, sem aparentes dons, eles podem ser desprezados ou simplesmente tolerados dentro da igreja. Ao passo que outros, por causa da sua profissão, ou do alto dízimo que dão, ou da sua eloquência, ou destaque social, são honrados. Meus queridos, foi justamente para sanar essa doença espiritual que Deus ordenou o mandamento recíproco. Tente igual cuidado uns para com os outros. E é por isso, meu irmão, que se você, como homem nesse corpo, acredita estar vendo que está faltando esse cuidado uns para com os outros, procure a liderança da igreja, ajude-nos a enxergar todas as coisas, trabalhe no bem dessa igreja. Algumas vezes crentes costumam dizer que há panelinhas da igreja, e se isso acontece, esse é um grave pecado que precisa ser exposto, tratado e eliminado do povo de Deus. Mas por vezes as pessoas chamam de panelinha aquelas pessoas, ou aquelas mesmas pessoas, que se dispõem a fazer diversos serviços porque os outros não querem fazer. Só deixa fulano fazer. Mas eles nunca se dispõem a fazer. E o triste é que normalmente esses críticos não estão dispostos a cooperar igualmente para o bem da igreja. Eles costumam sair da igreja sem jamais tentar ajudar. Meus irmãos, nós temos um mandamento para obedecer. Cooperem os membros igualmente uns com os outros, para o bem uns dos outros. Mas pode acontecer sim de a liderança ter pontos cegos, e é por isso que nós precisamos de todos os membros, e aqueles que porventura estejam vendo este mal acontecendo no meio da nossa igreja, procure
tratado e eliminado, para que o nosso corpo não adoeça e não sofra os castigos paternos que Deus traz aos seus filhos. No corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. E é por isso que todos são importantes, porque nós precisamos uns dos outros. Para terminar, eu quero refletir com vocês de maneiras práticas de nós cuidarmos igualmente uns dos outros. Esse é o nosso terceiro motivo. No primeiro, nós vimos que nós somos membros uns dos outros do corpo de Cristo. No segundo, nós vimos que cada um é importante, nós dependemos uns dos outros. E por fim, nós vamos ver maneiras práticas de cuidarmos igualmente uns dos outros. Agora que ficou claro para nós a importância de termos igual cuidado uns pelos outros, eu quero compartilhar com vocês o que nós podemos fazer para cuidar uns dos outros. Primeiro, para nós termos igual cuidado uns pelos outros, não pode haver na igreja orgulho ou arrogância por parte daqueles que são mais maduros ou que possuam dons, ministérios que sejam mais visíveis. Em 1 Coríntios, capítulo 12, aqui, versículo 21, nós lemos: não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Já em Romanos 14, nós temos um capítulo inteiro dedicado a tratar da questão das diferenças entre os irmãos e como nós devemos respeitar e honrar as nossas diferenças que não são pecaminosas. E em Romanos capítulo 15, nos versículos 1 e 2, Paulo encerra a questão dizendo o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que for bom para a edificação. Meus queridos, no corpo de Cristo não há espaço para orgulho, não há espaço para vaidade, porque aqueles que estão em determinado lugar ou exercem determinada função no corpo, primeiro, eles só fazem o que fazem não por mérito próprio, mas porque a soberana graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, conforme Paulo nos ensina em Efésios 4 e 7. E a pessoa que ocupa determinado lugar, ela só está ali porque Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Eu não sou pastor porque eu tomei para mim esse ministério. Eu sou pastor porque Deus quis que eu me tornasse presbítero, pastor da igreja dele. É assim. Portanto, meus irmãos, se por acaso o seu coração quiser se ensoberbecer por causa do serviço ou do lugar que você ocupa na igreja do Senhor Jesus Cristo, lembre-se daquela advertência e exortação que o Senhor Jesus nos faz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te não glorias como se não tivesse recebido? O que nós temos nos foi dado por graça. E onde nós estamos, estamos porque Deus quis nos colocar. Não há motivo para glória e orgulho. Segundo, não deve, se para aqueles que estão em destaque não pode haver orgulho, para aqueles que estão em ministérios de menos visibilidade, não pode haver no coração deles inveja. Assim, a gente cuida dos outros. O fato de alguns trabalharem com o Senhor de maneira mais discreta, meus irmãos, não significa de maneira nenhuma que eles são menos importantes no corpo de Cristo. Nós já lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Nessa analogia de corpo, o dedo mindinho do pé, ele não sente inveja, porque ele não tem a mesma visibilidade, não é apreciado como as mãos. Pelo contrário, ele se alegra, porque ele tem o seu lugar e função no corpo. Na igreja, meus irmãos, alguns auxiliam no planejamento e na
quanto alguém que prepara a pipoca para as nossas crianças no cinema espírito. Então, ao invés de inveja, deve haver no nosso coração alegria, porque Deus graciosamente quis nos colocar neste corpo e nos dar uma função para que nós possamos servir uns aos outros. Terceiro, todo membro ele deve reconhecer a sua importância e desenvolver com humildade e zelo a missão que Deus lhe deu conforme a promoção da graça que ele recebeu. Nós devemos exercer com zelo e humildade o que Deus nos deu na promoção da fé, da graça que ele nos recebeu. Por que na promoção? Porque o Senhor Jesus Cristo aprove a Ele dar a cada um de nós níveis diferentes de habilidades e capacidades. Por exemplo, na parábola do solo, do semeador, ele vai falar do solo fértil, e este bom solo irá produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Mesmo o bom solo não produz somente a 100 por um. Quando ele nos conta a parábola dos talentos, ele declara que o Senhor deu talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Meus queridos, nem todos nós recebemos do Senhor os mesmos níveis de habilidade e capacidade. É por isso que nós não podemos exigir de todos os mesmos resultados. Contudo, nós devemos sim exigir uns dos outros aquela humildade que Paulo nos ensina em Filipenses, que considera cada um superior a si mesmo. E também exigir zelo, porque assim diz o Senhor: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não posso exigir do Léo que ele venha aqui, ou do Anaíldo que vem aqui e pregue como eu prego, porque eu sou fantástico, não. Porque eu reconheço, e acredito que eles também, que eu recebi habilidades para isso, e treinamento por anos para fazer isso. Mas como irmão em Cristo e membro desse corpo, eu tenho que exigir deles que eles venham e façam com excelência, zelo e humildade aquilo que o Senhor nos deu. Como eles têm que exigir de mim, que eu jamais estou aqui para lhes pregar um sermão que não edifique, um sermão mal preparado, mal estudado. Eles têm que exigir de mim que eu cuide das ovelhas dessa igreja, que eu os alimente com a palavra do Senhor. Zelo e humildade deve haver no coração de cada um de nós, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Por fim, para nós cuidarmos igualmente uns dos outros, é necessário que haja solidariedade na igreja. Nós precisamos interceder, ter interesse pela saúde dos outros, não somente pela saúde espiritual, mas por todas as áreas da vida dos demais membros da nossa igreja. E como nós fazemos isso? Sendo generosos, sendo compassivos, servos nas necessidades uns dos outros. Meus queridos, talvez nem todos saibam, mas, por exemplo, a nossa irmã Fátima, ela se mudou recentemente. Quantos de nós ligou para ela para perguntar: Fátima, está tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Ela agora mora, como é que é o nome do bairro para onde ela morou? Não? Boa Vista. Eu não sabia chegar na casa dela, fui olhar o culto. Mandou pegar uma estrada nova que fizeram aí, eu saí um pouco de terra lá no meio dela, pronto, volto mais para casa. E na hora de ir embora, minha internet tinha acabado por uma série de complicações aí, eu falei: não sei onde eu vou. Eu perguntei para ela: Fátima, como você vai para a igreja? Eu posso comprar aí, tá, mas para voltar não dá, porque não tem ônibus que volta para cá desse horário. Eu não lembro de nosso povo, não precisa de ajuda. Nós precisamos ajudar os outros. Buscar interesse nos outros. É assim que o Senhor Jesus Cristo, conforme ele nos ensina em 1 Coríntios, nos capítulos 12 das Constituições, versículos 26 e 27, quer que nós vivamos a nossa unidade, a nossa comunhão. Ali está escrito de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha, nós somos corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Nós devemos nos alegrar por os que se alegram, chorar por os que choram, porque nós temos a nossa família. Meus irmãos,
e praticar solidariedade que procede do Senhor Jesus, assim como Ele foi solidário para as nossas necessidades, vai muito além de sentir alguma coisa. Praticar solidariedade é procurar maneiras pelas quais eu possa servir segundo as necessidades do meu irmão para o bem da igreja. Solidariedade é vital para que nós possamos cumprir o mandamento. Quente, igual cuidado uns para os outros. Enfim, ter igual cuidado uns pelos outros é respeitar, é amar, é valorizar aos irmãos como Cristo faz por você, por nós. É isso que Ele espera que nós façamos uns pelos outros como igreja, como membros do Senhor. Os irmãos, ao refletirmos neste mandamento recíproco, cooperem os membros com igual cuidado uns pelos outros, nós nos deparamos com o conceito de corpo de Cristo. Nele nós somos confrontados com a verdade, ou confortados, melhor dizer, com a verdade de que todos nós somos necessários, importantes. Ninguém é dispensável. Todos têm lugar em você. Todos são importantes neste organismo chamado igreja. E assim como cada membro do corpo humano tem sua função essencial para o funcionamento do todo, cada um de vocês foi colocado por Deus, não por mim, por Deus, neste corpo de Cristo, com um propósito e função específica. Em Cristo, você não é insignificante, você não é inútil, você não é menor, você não é irrelevante. Se você está em Cristo, você é importante e necessário. Contudo, nós não podemos nos esquecer que, acima de tudo, Cristo é o cabeça deste corpo. Ele é o fundamento, Ele é o exemplo perfeito de cuidado, de unidade, de serviço sacrificial uns pelos outros. Foi Ele, meus irmãos, que mesmo sendo Deus, se humilhou, se esvaziou temporariamente da sua glória e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que Ele pudesse nos unir uns aos outros neste seu corpo que se chama igreja. Isso é importante porque só estão espiritualmente ligados a Cristo, que é o cabeça. Só estão espiritualmente salvos aqueles que fazem parte da igreja visível do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa confissão de fé diz que, em condições ordinárias, comuns, ninguém será salvo fora da igreja. Meus irmãos, unidade na igreja, que se manifesta por meio destas mutualidades, destes mandamentos recíprocos, é o resultado da salvação na vida de cada um de nós. Por isso, se houver divisão entre nós, que ela seja curada aos pés da cruz do Calvário. Se houver ressentimento, que ela seja substituída pelo perdão, o perdão que nós recebemos de Deus em Cristo. E se houver indiferenças, que elas sejam transformadas em amor e serviço fervorosos uns pelos outros. E se você sabe de irmãos que estão passando por animosidade, lembre-os dessa doutrina. Vocês são membros uns dos outros. Perdoem, amem, sirvam, se reconciliem. Porque o corpo dividido, ele não só existe, ele faz nós. É por isso que nessa noite, eu quero desafiar você, eu quero desafiar você, a sair deste lugar com uma firme resolução, como membro deste corpo. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das necessidades de cada um dos meus irmãos, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pela minha liderança, eu vou orar para aqueles membros que ainda não ouviram o chamado do bom pastor, para que eles se convertam. Saiam daqui com a firme resolução
de buscar os interesses dos outros, como se você estivesse buscando o seu próprio interesse. Use aquele irmão que talvez você tenha sido negligente para com ele. Honre aquele que parece menos importante, aquele com quem você nunca falou oi. Faça isso hoje. Apoie aquele que está fraco, encoraje aquele que está cansado. Não semeie discórdia. Trabalhe para que a gente se assim. Não ouça fofoca. Fale das virtudes do outro. Porque quando nós trabalhamos, cooperamos com igual cuidado em favor uns dos outros, meus irmãos, nós manifestamos ao mundo a beleza do Evangelho. Nós glorificamos o nosso Salvador. Que o amor de Cristo, que nos uniu por meio do seu sacrifício de cruz, seja um instrumento do Espírito Santo para que poderosamente nos impulsione a vivermos, não mais para nós mesmos, mas para o crescimento, para a saúde, para a beleza, para a unidade da Igreja do Senhor Jesus. E que ao fazermos isso, o mundo veja, saiba que nós somos discípulos de Cristo, por causa do amor que nós demonstramos uns pelos outros e pelo igual cuidado que nós temos uns para com os outros. Por isso, meus irmãos, porque Deus fez que cada um de vocês, cada um de nós, membros do corpo de Cristo, você e eu, os nossos serviços são indispensáveis para a saúde e o crescimento dessa igreja. Por isso,